Bom dia a todos. Eu tinha feito tem aqui uma apresentação com mais ou menos uns 20 ou 30 slides. Logicamente que eu vou ficar em um, né, para deixar vocês, para dar mais tempo para vocês, para que vocês possam fazer pergunta, para que a gente possa interagir mais. O que eu vou fazer, basicamente, o que a gente ia falar, né, o que nós íamos falar aqui sobre, a gente ia falar sobre despesa administrativa, nós íamos falar alguma coisa sobre o plano BD, que tem muita gente saindo, tem algumas dúvidas, e íamos falar, inclusive, dessa diferença do PCR, que a gente mudou o pessoal do BD, inclusive. Isso daí nós estamos na Fundação Elos, vocês nos perguntem, nos questionem, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos pergunte, nos procure na Fundação. Mas, basicamente, quando se fala em despesa administrativa da Fundação, o que eu queria que vocês tivessem como noção? Eu falo de despesa administrativa, nós temos dois pontos importantíssimos que nós temos que ver. É despesa administrativa de arrecadação, dinheiro que entra, que eu pago de despesa administrativa, né, que sai do meu bolso para que eu pague essa despesa administrativa, e despesa administrativa que eu gasto, que é o que a Fundação gasta, que é para funcionar a máquina. O que nós temos lá na Fundação que eu gostaria que vocês, sempre quando pensar em despesa administrativa, levassem isso em consideração? Primeira coisa, toda despesa administrativa da Fundação, ela é dividida entre os planos. A Fundação tem 3 planos, BD Eletrosul, BD Tractibel e o CD Eletrosul, que é dividido em 2 subplanos. Então, toda a despesa administrativa da Fundação, ela é rateada entre esses 4 planos. 2 BDs e o CD, a gente tem essas 2 parcelas, né? Outra coisa importantíssima, só o plano BD e o plano CD Eletrosul têm contribuição para a despesa administrativa. Ou seja, os participantes do plano BD e os participantes do plano CD, na contribuição que eles fazem ao plano, sobre essa contribuição, o pessoal do BD, existe uma porcentagem que é descontada da despesa administrativa, e do plano CD, houve a mudança esse ano, né, que não é mais sobre a contribuição, é sobre o saldo de conta. Então, o importante é isso. O plano Tractibel, gente, não existe contribuição de participante para a despesa administrativa. A despesa administrativa atribuída ao plano Tractibel, ela é reembolsada pela Tractibel. Então, quando você tem essa divisão, então, deixa eu só adiantar, depois eu volto. Como é que foi feito para o ano de 2012, esse rateio de despesa administrativa entre os planos lá na Fundação Elo? Na Fundação. E isso, gente, não é a Fundação que fez, não. Existe um termo de acordo entre a Eletrosul e a Tractibel que chegou nesse rateio de despesa administrativa. Hoje, a despesa administrativa da Fundação, ela é rateada pelos 4 planos. A Tractibel é responsável por 46% da despesa, o BD Eletrosul por 32%, o CD 18% e o BPDS 1%. Esse é o rateio entre planos que se cobra, que se paga de despesa administrativa. Isso é o que se paga. A Tractibel, quando ela paga a despesa administrativa dela, a Fundação mês a mês, existe a despesa, é feito o rateio, é atribuído a cada plano, né, quanto custa, a Tractibel reembolsa todo esse dinheiro para a Fundação. Então, Tractibel existe reembolso, o BD existe a contribuição para a despesa administrativa, só que depois eu vou também, uma hora mais, com mais detalhe, essa contribuição feita para a despesa administrativa do pessoal do BD, ela nem sempre, ou geralmente, quase todos os meses, ela não é usada totalmente. Ela é usada, de acordo com o gasto mensal, ela é rateada, e pode ser que no mês é usada uma parcela e sobra. Então, quem está contribuindo para o plano BD, que paga a contribuição, a parte da despesa administrativa dele, existe uma formação de fundo. Está sendo formado um fundo lá na Fundação, que é o fundo administrativo, e esse fundo, inclusive, o pessoal do CD sabe disso, né? Nós estamos utilizando, nós fizemos um rateio. Todo mundo na Fundação, todos os participantes, nós temos lá rateado individual quanto que é esse fundo individual para cada participante. E lá do CD hoje, o pessoal do CD já está usufruindo desse fundo. Ou seja, eles não estão pagando despesa administrativa. Nós estamos lá no fundo, tirando de alguns participantes que têm, logicamente, tem um fundo. Quem entrou recente na Fundação, entrou agora no plano, não formou esse fundo. Então, aí sim, aí ele está pagando uma despesa administrativa, só que é um percentual atribuído sobre o saldo de conta desse participante. Então, é isso que eu acho importante, sabe, gente, que quando a gente falar nisso aí, que então, esse rateio, né, quando eu falo nesse rateio de despesa administrativa, que é atribuído a cada um dessa patrocinadora. Como é que foi isso, né, em dezembro de 2012? Só para vocês terem uma ideia de número, para vocês saberem como é que foi esse rateio, vamos dizer assim. Olha só, em dezembro de 2012, foi feito o orçamento lá em 2011, né?
Esse foi o custo de cada uma das fundações pagou de despesa. Ó. Plano Tractebel gastou isso aqui, pagou 45%. Esse, Eletrosul, CD Puro, e assim vai. Então, isso, gente, quando você fala, isso é muito importante, sabe? A gente tem essa noção de despesa administrativa, né? Que você tem que ter noção disso aí. Que a despesa administrativa, ela é rateada entre planos, tá certo? Cada plano tem o seu peso. E como é que é feito esse rateio, né? Como é que é atribuído isso daí? Participante e patrimônio. A gente vê o participante, é uma média, né? Entre participante e patrimônio de cada plano, por isso que dá esse percentual para cada um. Então, basicamente, lá na fundação, é desse jeito que nós temos esse rateio. Trazendo isso aqui, mais um númerozinho para vocês verem. Ó. O que eu posso dizer em dezembro de 2012, o custo da despesa administrativa? Olha só. A relação entre despesa e patrimônio, se eu levar isso para o patrimônio, olha só quanto que eu gastei, quanto que custou, quanto que eu posso dizer, né? Que o plano Tractebel gastou de despesa administrativa em relação ao patrimônio ao total da fundação. 0,36% foi usado para pagar a despesa administrativa do plano Tractebel. Do CD que nos interessa, 0,38%. Esse comparativo, e além do que, isso aqui é total, né? O CD aqui, Eletrosul, ele é paritário, tá certo? Isso aqui, eu estou falando 0,38 para o total. Então é metade aqui, ó, metade do participante e metade patrocinadora. Então, o participante, nosso participante, estamos pagando metade disso aqui de despesa administrativa do plano de CD. Então, eu já vou parar, sabe por quê? Eu queria só mostrar isso para vocês, para deixar só, para jogar para dar essa definição, e aí nós vamos abrir já para essas perguntas, até porque pelo adiantado da hora, daqui a pouco, meio-dia, a gente não consegue terminar isso daí. Então, é isso, gente, sabe? Era isso só, era essa noção que eu queria que vocês tivessem de despesa administrativa. E mais importante ainda, até o plano BD, quem é do plano BD, nós já foi mandado essa semana para a secretaria, alteração de regulamento, para que seja também utilizado, vai ser o mesmo critério do CD. Não vai ter mais contribuição de despesa administrativa dentro da contribuição, vai ser atribuído um percentual que vai ser definido futuramente, mas também vai ser formado um fundo e o pessoal do BD, num determinado momento, vão ficar também sem pagar despesa administrativa por um período, enquanto se esgotar esse fundo. Tá certo? Tanto no BD quanto no CD.